Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Luciane Silva, sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje, dia 14 de abril de 2024, trago com íntimo a conferência Passos para a Meditação da Morte do Eu Psicológico. A mente subjetiva é uma prisão, exige atenção e apresenta condições. Está atrelada ao que lhe interessa e despreza o que não lhe interessa. A mente tagarela desequilibra todo o corpo físico e as emoções. Os pensamentos desnecessários geram ações desnecessárias. Os pensamentos virtuosos geram ações virtuosas. Os gestos e ações são resultados do que produzimos internamente. Vamos fazer a seguinte reflexão. Busque uma recordação onde expressou arrependimento por algo feito ou dito e disse para si mesma quando se acalmou: não sei por que fiz isso, não sei por que tomei essa atitude. Um instante para que você traga esta reflexão, esta recordação. Faremos uma outra reflexão e em seguida iremos relacionar a esta. O que se busca quando se está doente? Um médico, remédios, a cura. Então, relacionando com a reflexão anterior, podemos perceber que uma mente desequilibrada é uma mente doente. As doenças são os defeitos psicológicos e a mente é o ambiente que utilizam para criar ilusões de acordo com os desejos, para na próxima etapa se transformarem em ações. Assim, antes de a pessoa agredir fisicamente, ela pensou agressivamente. Antes de a pessoa decidir que não iria realizar trabalho algum, ela se cansou mentalmente e possivelmente até a sua respiração diminuiu, sem ela se dar conta. Existe a necessidade do repouso após um período de trabalho, para que haja equilíbrio e manutenção das energias. Porém, é necessário ter a percepção de si mesmo e se conhecer para ver as reais necessidades. Como conhecer o nosso interior? O quanto cada um conhece de si mesmo. Observem o gráfico deste peixe. O utilizaremos para fazer uma analogia com a forma como existimos e nos auxiliar a expandir a nossa visão para além do que este mundo nos coloca como comum e insiste em querer tornar normal. Estes peixes vêm da mesma espécie. Aqui nós podemos observar 3 peixes com o mesmo tamanho. Porém, há alguns detalhes que diferenciam um dos peixes. Ao observarmos, percebemos que este peixe aqui não possui os olhos desenvolvidos.
não tem o mesmo brilho, não tem as mesmas cores. Este é um peixe de cavernas, um ambiente aonde não entra a luz do sol. Ele é um peixe que se adaptou a determinadas condições, se adaptou a não poder enxergar, então seus olhos não se desenvolveram, enquanto que estes dois peixes aqui possuem os olhos. Então podemos ver neste peixe que existe uma atrofia. Atrofia significa desnutrição, deficiência, enfraquecimento. É o resultado da falta de desenvolvimento dos sentidos, causada pelo ego, que é o conjunto dos defeitos psicológicos. Os sentidos físicos são externos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, responsáveis pela interpretação e captação de diferentes estímulos e impressões do meio em que vivemos. E os sentidos espirituais, eles são internos, são a vidência, clarividência, polividência, clareaudiência, intuição, telepatia e recordações de vidas anteriores, por meio dos quais, nós nos conhecemos internamente. Os defeitos psicológicos são a ira, o orgulho, a preguiça, a cobiça, a inveja, a luxúria e a gula. Eles enclausuram as virtudes, desgastam o corpo físico, desgastam as emoções, vivem na escuridão. Podem ser eliminados com a morte dos defeitos psicológicos. Então, percebemos que os defeitos psicológicos que não fazem parte da natureza do ser humano, pois a criação de Deus, ela é perfeita. Porém, na medida que nas existências anteriores, em muitas existências, o ser humano ele foi se distanciando do Criador e foi atrofiando seus sentidos externos e os seus sentidos internos. Foi deixando de perceber o Criador, foi deixando de perceber seu íntimo, o seu real ser, sua essência, seu Deus interior, pela, por ter atrofiado os sentidos e foi entrando na escuridão. E nisto foi criando os defeitos psicológicos em sua máquina humana, em suas emoções, seres, deformidades que vivem no escuro. A ira, o orgulho, a preguiça, a cobiça, a inveja, a luxúria e a gula se alimentam das emoções, se alimentam das ações, são a causa do barulho, são a causa do, do aprisionamento da pessoa. Felizmente, esses defeitos podem ser eliminados com a morte dos defeitos psicológicos, aonde, percebendo-se o defeito e as suas ações, se separa dele e pede à Mãe Divina
que o queime, que o elimine com a seguinte petição: Mãe Divina, queime estes defeitos. Assim, os defeitos serão eliminados de forma gradativa. Nesta conferência, iremos aprofundar o trabalho da morte dos defeitos psicológicos, com os passos para a meditação da morte do eu psicológico, didática para a eliminação dos defeitos psicológicos entregues pelo venerável mestre Samael Aun Weor. Vimos anteriormente a importância em se desenvolver os sentidos externos, as impressões, os estímulos. Eles são partes vital da fabricação das energias crísticas, e os sentidos internos para nos conhecer internamente. Saber quem realmente somos, nosso Deus interior, e assim conhecer também o propósito da nossa vida, ou seja, o Dharma. O que podemos fazer para fortalecer, desenvolver os sentidos? Atenção plena ao íntimo. Buscar a correção. Buscar a correção é buscar ao Pai, buscar a verdade e fazer isto com vontade. Fazer orações. Se alimentar de boas impressões visuais. Ouvir boa música. Fazer caridades. Cuidar da saúde, se alimentar bem, repousar bem, deixar em ordem o ambiente onde vive, trabalhar sobre si mesmo, quando se percebe em equívocos. Estas são algumas orientações. Ao escutar estas orientações, você pode, em oração, buscar a Deus dentro de você e dedicar-lhe seus ouvidos, sua atenção e seu coração. Assim, perceberá qual é o seu trabalho mais urgente, aquele que é o primeiro a tentar te impedir de realizar meditações, caridades, primeiro a tentar te impedir de desenvolver as virtudes. Então, podemos perceber aqui neste gráfico, vamos um instante para observar estes dois gráficos. Nestes dois gráficos, nós podemos perceber os mergulhadores, podemos perceber a atenção dos mergulhadores. Aqui, nós imaginamos que eles estão com a sua atenção voltada para o que estão fazendo neste momento. Não estão preocupados com contas, com a prova da faculdade. Estão observando. Neste primeiro gráfico, observamos aqui a mergulhadora. Ela está numa posição mais próximo à superfície. Percebemos pela claridade, percebemos pelo equipamento que ela está utilizando. Ela tem a sua atenção na respiração. Ela não pode aqui se desleixar com a respiração. E percebemos o relaxamento, percebemos a observação que ela está realizando. Neste outro gráfico, temos aqui o mergulhador e vemos que ele está com uma vestimenta diferente, ela está com uma vestimenta adequada para a profundidade. O equipamento dele é outro. Esse mergulhador, ele treinou para poder estar nesta profundidade e poder
observar outros animais marinhos. Podemos ver pelo olhar, pelo que podemos enxergar aqui, que ele está com a sua atenção no que está fazendo, em respirar e no que está fazendo, na observação. Então, neste gráfico, aprendemos que para meditações mais profundas, fazendo uma analogia, para meditações mais profundas, vamos nos preparando a respiração, saber respirar para poder chegar a locais mais profundos de nós mesmos. Saber direcionar a atenção, manter a atenção. Agora seguiremos para os passos para a meditação da morte do eu psicológico. Sendo aqui o primeiro passo, relaxamento, silenciar a mente e o corpo. Então, ao aquietar-se externamente e internamente e colocar-se em uma postura onde o corpo possa relaxar e manter a coluna reta, é possível entrar em uma meditação e manter a atenção para se observar de forma mais nítida. Trazemos para dentro de nós, para a nossa imaginação, a profundidade, no caso aqui, de nós mesmos. Então, a pessoa ela senta, observem aqui a coluna reta, para que ela possa respirar profundamente, possa conduzir a energia através do ar pela coluna vertebral até o cérebro. E depois, essa energia ela vem para o coração e se expande para o corpo. Ao respirar profundamente, ao dedicar a sua respiração, ela aquieta sua mente, aquieta o seu corpo, para poder aprofundar. Então, imaginamos isto daqui, este gráfico, novamente, dentro da pessoa. Que ela possa enxergar suas virtudes e também possa se aprofundar para enxergar seus defeitos psicológicos. Se a mente não estiver quieta, o corpo não estiver quieto, estiver agitado, não é possível uma visão nítida. A gente traz para a nossa memória a água agitada, porque ela fica turva, você não consegue ver o que há no fundo. Para se ter a transparência e a nitidez, faz-se necessário o relaxamento. Segundo passo, exercício retrospectivo. Reviver diferentes cenas do diário viver. Trazer para a memória. Reviver os eventos, trazendo para a memória as particularidades dos atos, das ações, gestos, pensamentos, na ordem como aconteceram. Você vai escolher uma cena, uma situação para reviver, fazendo os passos, seguindo o trânsito, o caminho que percorreu. Vai buscar trazer para a memória os olhares, os gestos, os pensamentos, na ordem
como aconteceu. Percebemos aqui, no diário viver, as pessoas que estiveram ao seu redor, que participaram. Quanto mais conseguir trazer para a memória os olhares, os gestos, melhor será o exercício, melhor será este trabalho interno. Este é o terceiro passo: observação da maneira de atuação do defeito psicológico. Analisar sem ficar identificado com ele. Como podemos analisar sem ficar identificado com o defeito psicológico? Primeiro, há de se compreender que o defeito psicológico não faz parte da nossa natureza. Nós podemos sim nos observar, nós podemos sim nos separar para ver o defeito, separando-se em observador e observado, aonde você, a sua consciência que está livre, sua parte da consciência livre é um observador e o defeito observado. Separando-se do defeito, é possível analisá-lo sem ficar identificado com ele. Se a pessoa está identificado com a ira, com a gula, com a inveja, significa que ela não se separou do defeito. E o defeito, ele insiste em dizer que a pessoa é o próprio defeito. Este é o argumento do defeito psicológico. Quando nos afastamos dele, é um passo para colocá-lo em julgamento, para eliminar. Então, é necessário se observar como quem olha de fora, se separar dos defeitos psicológicos para poder, de fato, enxergá-los. Para isso, buscamos em nós mesmos a nossa expressão, o nosso olhar diante do defeito psicológico. Observamos os nossos gestos, as nossas reações internas. Percebam aqui no gráfico. Esta pessoa, ela olha de forma serena. É de fato um observador. Quarto passo, a análise detalhada e incisiva. Algo incisivo é algo que a gente corta para ver internamente, para ver profundamente. Ver além das aparências dos defeitos, com a finalidade de buscar o máximo de informações, com qualidade para que possa ser completamente eliminado, para que o defeito possa ser completamente eliminado. Nesta etapa, tira-se todas as máscaras, as vestimentas dos defeitos. Analisa de forma profunda, para poder enxergar todos os detalhes que o defeito não quer que apareça. Para se chegar à raiz do defeito. Então, agora há pouco foi mostrado um recorte deste gráfico, tratando-se
da morte dos defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos são deformidades dentro de nós. Então, eles são algo com forma, ele não é nítido, ele é a visão turva, ele é a audição confusa, ele é a própria confusão dentro de nós. O defeito psicológico é o achismo. Ao realizar esses passos para a meditação, para a morte dos defeitos psicológicos, chamados de eu psicológicos, busca-se, agora neste quarto passo, a investigação, para se chegar aqui na raiz e ver a causa, e realmente poder enxergar. Quinto passo, o julgamento. A acusação de si mesmo. Trazer para o julgamento e enumerar todas as amarguras, tristezas, dores, danos causados pelo defeito que está sendo julgado. Para isso, mantemos a atenção plena e evocamos o nosso Deus interior. Chamamos o nosso Deus interior para este trabalho. Buscamos todas as tristezas, os resultados que esse defeito causou. Buscamos todos, enumeramos, para que seja julgado. A acusação de si mesmo, olhando-se de fora e acusando-se a si mesmo. Existe um defeito, que é o defeito que se coloca diretamente contra esta parte do trabalho. O defeito que se coloca diretamente a esta parte do trabalho é o defeito do orgulho. O orgulho é aquele que se diz melhor que os demais, que se diz perfeito, sem defeito. Este atrapalha a este trabalho. Há que se separar da máquina humana para perceber este defeito, para poder se acusar. Acusação de si mesmo. Quem é o nosso Deus interior? A nossa real essência. Aqui os defeitos psicológicos enclausuram as virtudes e fizeram com que a humanidade esquecesse de quem realmente é. À medida que vai se eliminando os defeitos psicológicos, vai se tendo recordação de si mesmo. Vai se aumentando a percepção. O sexto passo é a eliminação. Evocamos a Mãe Divina e pedimos a completa eliminação do defeito julgado. A Mãe Divina é Deus dentro de nós. É o fogo de Deus dentro de nós, que queima e elimina os defeitos psicológicos. Então, passo anterior, julgamos, agora trazemos a Mãe, a chamamos
para que queime este defeito em sua totalidade. Utilizamos a imaginação criadora para perceber a Mãe Divina decapitando o defeito com a sua espada flamígera, liberando a virtude. Ao decapitar o defeito, a petição à Mãe Divina para que elimine o defeito é: Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Imaginamos este trabalho, imaginamos como a pureza e a inocência de um menino, uma chama azul que vai se fundindo ao nosso coração. À medida que os defeitos vão sendo eliminados, à medida que a morte do defeito psicológico vai acontecendo, a virtude ali presa, enclausurada, ela vai se liberando. A virtude do ser. E ela é pura, ela é inocente. Então nós imaginamos como a pureza e a inocência de um menino. Imaginamos uma chama azul e essa chama azul vai se fundindo ao nosso coração. Sim, percebemos o desenvolvimento da autoobservação através dos sentidos. À medida que esse trabalho vai sendo realizado, vamos percebendo a comunicação intuitiva, vamos percebendo a clarividência, a clareaudiência, que são as virtudes do nosso íntimo. A comunicação que vai novamente se construindo e ampliando. Para nos auxiliar na percepção deste trabalho espiritual, para nos auxiliar na percepção de nós mesmos, nós temos aqui na escola Áureo Florescer, a escola de meditação Áureo Florescer, entregamos gratuitamente as medicinas xamânicas. A medicina xamânica da Sagrada Ayahuasca, que é a união do jagube e da chacrona. É um casamento da natureza, é uma energia crística da natureza, que, ao ser ingerida na meditação, nos traz relaxamento físico, nos traz a calma, nos auxilia a acalmar a mente, a acalmar o corpo, um trabalho do jagube. Nós vimos aqui nesta conferência o quanto é importante que a mente se acalme, que o corpo se acalme, para que possamos perceber, possamos enxergar. E a chacrona nos auxilia porque ela nos abre a visão para perceber, para enxergar o íntimo, enxergar as virtudes do íntimo, enxergar os defeitos, enxergar o trabalho, de acordo com os ensinamentos para aquele momento. As práticas com a Sagrada Ayahuasca são distintas. É necessário que se faça algumas práticas com a Ayahuasca para realmente ir percebendo o trabalho desta medicina. Aquele que assim quiser vir meditar nesta escola de meditação, pode entrar em contato para receber informações. Lembrando que esta medicina é entregue gratuitamente, assim como todos os trabalhos aqui realizados, de meditação, de orações, e as outras medicinas, como o rapé xamânico, a sananga, o colírio da natureza.
Neste gráfico aqui, tem representada a mãe hindu Parvati, a mãe divina. A mãe divina, ela tem várias expressões nas culturas, nas diversas culturas, egípcia, indígena, e aqui é a mãe divina na cultura hindu, Parvati. Sexualidade superior, transmutação alquímica, castidade, união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen. A sexualidade superior é o segundo fator de revolução da consciência, sendo o primeiro a morte dos defeitos psicológicos e o terceiro o sacrifício pela humanidade. A sexualidade superior é a cristalização da adoração ao Cristo. É a passagem para adentrar aos céus. A Deus se vive, possui perfume, não é uma teoria. A união sexual superior é o esposo e a esposa em lar constituído, unidos pelo sexo, pelo coração e pela glândula pineal. É uma união divina. A energia sexual, durante o coito sagrado, sobe pela coluna vertebral, através da respiração profunda, indo ao cérebro e expandindo-se através do coração. A sexualidade superior é a castidade. Os casais que transmutam suas energias sexuais, que praticam a sexualidade superior, são pessoas, o homem e a mulher, o casal, pratica e nutre a castidade. A sexualidade superior, à medida que vai sendo praticada e respeitada, obedecendo-se os períodos de resguardo, período em que a esposa está em ciclo menstrual, está gestante, amamentando, ou que a esposa ou o esposo, naquele momento, está se recuperando de alguma enfermidade. É preciso estar bem para se praticar a sexualidade superior. Então, há momentos em que é necessário o resguardo, é uma orientação, é um respeito. O casal aguarda em celibato aquele momento do resguardo. Celibato, onde se sublima as energias sexuais, também com a respiração profunda, se acalma as energias sexuais. As energias sexuais só podem ser transmutadas na união sexual do esposo e esposa, sem o derrame do sêmen. A pessoa que está solteira deve suplicar a seu Deus interior, a sua Mãe Divina, pela chegada da sua alma gêmea e aguardar temporariamente em celibato também. À medida que vai sendo praticada e respeitada a sexualidade superior, obedecendo os períodos de resguardo, as emoções, ela traz saúde, faz crescer a autoobservação e a percepção íntima, faz desenvolver os sentidos
e vai se cristalizando em força e conhecimento de si mesmo e de sua alma gêmea. Este é um trabalho onde o casal colhe os frutos, o resultado de seu trabalho na sexualidade superior. 1 ano, 2 anos, 3 anos, é um trabalho que vai crescendo. Sacrifício pela humanidade. Conhecer o trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos, da sexualidade superior e do sacrifício pela humanidade é ter a chance de se libertar. Digo, ter a chance de se libertar, porque é necessário praticá-los. Praticá-los verdadeiramente é conhecer a Deus e alcançar a liberdade. Entregar os fatores de revolução da consciência gratuitamente é praticar o sacrifício pela humanidade. Estes passos, estes conhecimentos, entregar gratuitamente as medicinas xamânicas, o trabalho espiritual. Este é o sacrifício pela humanidade. Que possamos levar essas boas novas e servir a Deus. Podemos nos inspirar neste gráfico. Esse gráfico que leva a semente, que leva o conhecimento, que é conduzido pelo ar para ser plantado, para ser semeado, chegar aos locais, aos lugares que é necessário chegar. Para a prática desta conferência, nós iremos realizar o primeiro passo ensinado aqui. Sentado em uma cadeira, busca-se a atenção para a coluna vertebral, para que ela esteja reta. Os pés posicionados, o corpo bem posicionado, a fim de relaxar o corpo, mas manter a coluna reta. Fecha-se os olhos e busca a respiração profunda e a respiração tranquila. Inspirar, buscando encher os pulmões e expirar como quem está aqui realizando esse mergulho. Ele precisa, para que ele tenha ali possa ficar um pouco mais de tempo, ele precisa ter o controle da sua respiração. Saber que é possível que ele permaneça ali um tempo se ele prestar atenção em sua respiração. Encher, inspirar bem. E depois, num ritmo, soltar lentamente o ar e se imaginar mergulhando dentro de si mesmo, para perceber o primeiro passo aqui ensinado e para ser um convite a realizar os passos seguintes, praticar este exercício. Agradeço a todos que assistiram a esta conferência e aos que irão assistir posteriormente. E todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.